Olá, meu nome é Kaliana, sou analista de teste e criei esse canal com o intuito de falar um pouquinho mais sobre como foi o meu processo de transição de carreira para a área de tecnologia e compartilhar como que está sendo o meu dia a dia dentro dessa área. Então, se você é uma pessoa que pretende fazer uma transição de carreira ou gosta da área de qualidade de software, acredito que esse canal pode ser bem útil para você. Então, nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história para vocês e no final dele eu separei 5 dicas de coisas que eu fiz e que me ajudou no processo de estudo e na conquista da minha primeira vaga. Então, contando um pouco mais da minha história para vocês, desde sempre eu atuei na área comercial. Foram 8 anos da minha vida que eu me dediquei a esse setor, mas pro final ali eu já não estava muito satisfeita, a progressão de carreira não me chamava atenção e eu já tinha em mente que eu queria fazer a transição para a área de tecnologia. Eu sou formada em desenvolvimento de software, mas desde a faculdade uma coisa que me pegou bastante é que eu não me via como programadora. Então eu comecei a pesquisar outras áreas dentro da área de tecnologia que pudesse me ajudar a fazer essa transição de uma forma mais tranquila, mais leve e mais rápida também. Foi então que no meu último trabalho eu descobri mais sobre a área de qualidade de software. Eu trabalhava com venda de cursos online de tecnologia e vi ali uma possibilidade de mudança da forma que eu gostaria de fazer. Foi então que eu tomei a decisão de fazer a transição, pedi demissão do meu trabalho, eu já tinha uma organização financeira para isso e iniciei um daqueles cursos no estilo bootcamp, que você realiza, o curso de uma forma bem prática, constrói portfólio. Durante o meu período de estudo, eu estudava ali em torno de 3 a 6 horas por dia, a depender do dia, e finalizei essa formação em mais ou menos 3 meses. Depois que eu finalizei o curso, eu já tinha ali as habilidades essenciais para aplicar para a vaga júnior, já tinha também alguns projetos práticos para compor o meu portfólio e eu comecei a aplicação das vagas. Eu fiz algumas entrevistas na época e um mês e meio depois eu recebi a minha primeira oferta de trabalho, que é onde eu estou atuando hoje. Então, meu processo de transição de carreira, ele acabou sendo bem linear no processo geral de transição de carreira, que é realmente a tomada de decisão, o processo de estudo e a aplicação das vagas. E para você que busca também fazer esse processo de transição, eu queria deixar aqui as 5 dicas de coisas que eu fiz, coisas básicas, simples e que podem te ajudar a dar esse primeiro passo também. Então, o primeiro ponto que eu acredito que seja essencial no processo de transição de carreira é justamente você tomar a decisão e saber para qual área você pretende ir. Isso demanda pesquisa, mas a partir do momento que você define exatamente em qual área você deseja atuar, você consegue traçar um plano claro daquilo que você tem que fazer, que você tem que estudar, para poder sim fazer a transição de uma forma mais tranquila e mais objetiva. Vale lembrar que dentro da área de tecnologia você nunca vai parar de estudar, então é importante que você entenda em qual vertente você vai atuar e quais são as habilidades essenciais daquela vertente em si. Você não precisa de todos os conhecimentos, não precisa entender de todas as tecnologias, mas é bom você tentar aquilo que é essencial, porque aí você vai estudar de uma forma mais direcionada, de uma forma mais tranquila também, não se cobrando de aprender tudo, e a partir disso você desenvolve ali portfólios, desenvolve projetos, e tendo as habilidades essenciais é muito mais rápido para você conseguir a sua vaga júnior. Então, por exemplo, dentro da área de qualidade em si, mesmo eu tendo a base de programação, tendo a base de desenvolvimento de software, foi essencial para mim desenvolver a visão de qualidade. Entender que a qualidade ela se dá desde o ponto inicial de ideação do produto até a entrega final. E isso moldou todos os meus estudos no sentido de entender a qualidade em todos os processos de desenvolvimento de software. A partir dessa visão ampla, eu consegui entender todos os fluxos, desde entendimento de requisito, criação de cenários de teste, criação dos casos de teste, as ferramentas utilizadas dentro desse contexto. Então, um Jira, um Test Rail, uma ferramenta que faça ali a rastreabilidade dos requisitos e dos testes. Então, tudo isso, ela se deu da visão ampla, de uma habilidade essencial que eu precisava nessa área, e a partir disso eu desenvolvi o conhecimento das ferramentas também. Então, depois que você desenvolveu essas habilidades essenciais, uma parte importante, entra aí como segunda dica, é realmente você começar a preparar o seu portfólio e ter projetos práticos para mostrar. Isso na área de qualidade de software, a gente acaba falando mais na área de programação, de construir site, landing page, algum projeto prático realmente. Na parte de qualidade de software, eu senti que é um pouco diferente, mas os projetos práticos eles vão servir não só para você apresentar o que você sabe fazer ou as ferramentas que você sabe usar, mas principalmente te dar autoridade quando você estiver fazendo uma entrevista. Isso aconteceu muito comigo durante as minhas entrevistas, que foi realmente falar em fluxo, em processo de trabalho.
eu já fiz um projeto tal, que utilizou tal ferramenta, que eu vinculei com outra ferramenta, que aí me dava o resultado esperado que eu precisava para aquele teste. Então, você entender esses fluxos e usos de ferramenta em projetos práticos te dá autoridade para falar também em uma entrevista de trabalho. Depois que você desenvolveu então as habilidades essenciais para a área que você deseja atuar e já tem um portfólio ali com projetos práticos que te dá autoridade para falar o que você sabe fazer, a parte principal é começar a aplicação das vagas. Vale destacar que a gente nunca vai se sentir preparado para aplicar para uma vaga. A gente muitas vezes sente que não tem todo o conhecimento, ou que precisa estudar um pouco mais, ou que precisa de mais projetos, mas é bom que a gente passe por esse medo e aplique mesmo assim. E dando um exemplo muito claro disso, é justamente a vaga que eu estou atuando hoje. Quando eu iniciei as aplicações e eu vi a vaga dessa empresa, eu apliquei para uma vaga pleno. Então, eu sabia que eu não tinha todas as habilidades, mas eu sabia que o não eu já tinha. E durante o seu processo de aplicação para vagas, é uma mentalidade que você tem que ter de que quanto mais vagas você aplicar, mais próximo você vai estar do sim, e você só precisa de um sim. Então, independe se você aplicou para 200, 300, 400 vagas, você só precisa de um sim. Então, eu apliquei para essa vaga pleno, ciente de que eu não tinha todas as habilidades, mas a empresa entrou em contato comigo falando que eles tinham uma vaga júnior disponível. Ela não estava divulgada, mas o fato de eu ter enviado meu currículo para a vaga pleno, eles viram que eu ainda não estava no nível de pleno, obviamente, mas que eles tinham uma vaga júnior aberta. Então foi um processo muito legal e um exemplo muito claro de que você deve aplicar para todas as vagas que você vê, que você tem ali minimamente conhecimento ou um projeto que abrange o que a empresa faz. Tudo isso é bom para divulgar o seu trabalho e você ter essas portas abertas e oportunidades chegando para você. E a quarta dica que eu tenho é justamente trabalhar a sua comunicação. Eu vindo da área comercial, a comunicação para mim já se tornou algo padrão, algo tranquilo de se fazer, mas dentro, né, de uma entrevista de emprego você acaba ficando nervoso, então é importante você sempre fazer simulações, pode ser ali utilizar talvez uma inteligência artificial para te ajudar nesse processo, ou pegar algum amigo, ou dentro do curso que você fizer, tiver esse suporte de carreira, vai ser muito bom também, para você fazer simulações de entrevista, com perguntas reais que podem ser utilizadas no dia a dia ali de um RH e trabalhar a sua comunicação. Você saber se portar numa entrevista de emprego, saber passar o seu conhecimento, que acontece muitas vezes na área de tecnologia, que a pessoa tem o conhecimento, mas ela não consegue transmitir aquele conhecimento para as outras pessoas. Então é importante que você trabalhe a sua comunicação durante todo o processo. E ela não vai ser útil só na parte de entrevista de emprego, ela vai ser útil durante o seu dia a dia de trabalho também. Porque você vai ter que ter comunicação com o time e você da parte de qualidade, você vai ter contato com todas as áreas ali do desenvolvimento de software. Então você vai falar com o programador, você vai falar com a galera de dados, você vai falar com o seu PO, com o seu gerente de projetos. Então você precisa ter essa comunicação muito clara e assertiva, porque a qualidade do produto está nas suas mãos, então você precisa transmitir as informações com muita clareza. A comunicação dentro do processo de entrevista, para mim, foi muito importante. Como eu falei, eu precisava demonstrar com clareza, já que eu não tinha experiência na área, eu tinha que demonstrar com clareza tudo aquilo que eu sabia fazer. Então, a comunicação clara, ela te ajuda muito a mostrar que você tem um pensamento organizado e que você sabe o que você está fazendo. E mesmo que eu não tinha experiência no mercado, eu tinha experiência em projetos e eu conseguia falar claramente o que eu fiz naqueles projetos, quais os resultados que eu esperei daqueles projetos e deixar isso muito claro para quem estava me entrevistando. E por último, a minha dica é o desenvolvimento de networking. E eu queria trazer um outro viés aqui de networking. A minha vaga não foi por indicação e eu sei o quanto dentro da área de tecnologia a indicação ela acaba sendo um facilitador imenso para quem pretende iniciar. Então você ter conhecidos que trabalham no setor de tecnologia que pode te indicar para uma vaga. Muitas vagas às vezes não são divulgadas, elas são internas, então só quem trabalha na empresa sabe que aquela vaga está aberta e pode indicar alguém. Então o desenvolvimento de networking ele é importante para isso, para você talvez ter uma possibilidade de indicação, mas eu queria trazer um outro viés da parte de networking, que é realmente o engajamento. Você conhecer pessoas, principalmente no processo ali de transição de carreira, que você está estudando, que você está aplicando para vagas, é você conhecer pessoas da área que te ajudem e te motivem a continuar.
Então, a parte de networking que eu quero trazer é justamente com essa visão de apoio, de suporte, de motivação, porque você precisa de alguém que te mostre que aquilo é possível. Então, muitas vezes você pode estar desanimado com o estudo e você tem alguém ali que fez a transição, que mostra para você que é possível, que às vezes pode te mandar uma mensagem de suporte, de apoio, e você ter essa rede de contatos que já está na área, que já atua nesse setor, que pode às vezes te ajudar com uma dúvida, que pode te ajudar com uma motivação, é muito importante também. Durante o meu processo de estudos, eu me conectei com bastante pessoas da área, eu já conhecia outras pessoas que me inspiravam mesmo, que eu tinha aquele pensamento de, se a pessoa consegue, eu também consigo. Então, isso acaba ajudando bastante, eu acho que é um outro lado do networking que pode te ajudar nesse processo de transição de carreira. Então, isso foi um pouco da minha história, do meu processo de transição de carreira e dos pontos que me ajudaram a chegar até aqui. Se esse conteúdo foi útil para você, eu vou pedir para você curtir o vídeo, compartilhar e deixar um comentário abaixo, que vai me ajudar bastante no engajamento. E falando de comentário, se porventura você tem interesse em conteúdos de transição de carreira ou sobre a área de tecnologia e qualidade de software, pode deixar abaixo também ideias de coisas que vocês desejam ver por aqui, porque eu estou começando agora, então seria bem interessante vocês trazerem essas ideias para que eu possa desenvolver os vídeos a partir disso. Muito obrigada por todos vocês que assistiram até o final. Espero em breve vê-los novamente. Até!